Dá uma olhadinha que esse político americano fala do posicionamento do Brasil. Just recently, the former convicted criminal and now reinstated president of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, this is the same leader who has actively sought to undermine the U.S. currency through their BRICS agreements with Russia and China, and who maintains strong ties with the Chinese Communist Party. We must take decisive action to condemn Brazil's current engagement in suppressing civil liberties, its deepening ties with authoritarian regimes, and the serious risk this trend poses to Western democracy. Vamos rebater essa análise fazendo um recorte temporal. Primeiro, vamos lembrar do fim da Guerra Fria, onde nasce um mundo unimultipolar. Os Estados Unidos como a grande potência no mundo e abaixo dele, no guarda-chuva dos Estados Unidos, você tem o Japão aliado e a União Europeia. Lá atrás, a China cresce, desde 1979 crescendo a 10%, 13% ao ano. O dragão chinês se aproxima dos Estados Unidos, mas calma, não no final da década de 90, e sim no início dos anos 2000. De 90 aos anos 2000, os Estados Unidos é a única potência no mundo. Nadou no Mar Azul. Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos é colocado em xeque. Osama Bin Laden articula junto com a Al-Qaeda um grande atentado terrorista. Mas os Estados Unidos, além de ser uma potência econômica, é uma potência militar no início dos anos 2000, aliás, até hoje. E declara a guerra ao terror. A doutrina Bush, atacar antes de ser atacado. Ataca o Afeganistão, ataca o Iraque, coloca em xeque o Irã, a Venezuela, a Coreia do Norte. São os reis do planeta. Mas calma, a economia dos Estados Unidos é colocada em xeque. Bolha imobiliária estoura 2008 até 2010. Os Estados Unidos têm uma retração econômica e leva a Europa junto com ele para o buraco. Nesse momento surge um grupo de países que fala: olha, não chegou uma tsunami, chegou uma marolinha em nossos países. São os países emergentes, os países em desenvolvimento. Presta atenção, não se classifica mais como primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, como era no momento da Guerra Fria. Agora nós classificamos como países emergentes, países em desenvolvimento. São grandes economias, mas com problemas sociais. Mas como eles não foram atingidos por essa crise que atinge os Estados Unidos e se espalha pela Europa, eles ficam fortes e se juntam. São os BRICS: Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Tá aqui a galera. Tá. Mas os BRICS têm um momento de auge, depois tem um momento de estagnação, principalmente por conta do momento da pandemia e as eleições aí em alguns países, principalmente no Brasil, de governos que se alinharam mais aos Estados Unidos. Mas agora, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o BRICS ganha um posicionamento geopolítico muito mais atuante. E coloca em xeque aquele mundo unimultipolar plantado pelos Estados Unidos pós-Guerra Fria. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos enxerga um grupo de países que busca rivalizar economicamente com os Estados Unidos. Pera, eu não estou falando militarmente, estou falando economicamente. E a guerra da Ucrânia foi um ponto importantíssimo para essa mudança de chave. Porque esse grupo de países percebeu que os Estados Unidos poderia colocar a economia de qualquer outro país em colapso a partir de bloqueios econômicos, como os Estados Unidos fez com a Rússia, quando a Rússia, dia 24/2 de 2022, invade a Ucrânia.
Esses países falaram o seguinte: olha, nós não podemos ficar à mercê do sistema financeiro plantado pelos Estados Unidos lá na conferência de Bretton Woods, quando eles colocaram o dólar como a principal moeda global atrelado ao dólar. Claro que hoje o dólar recuou, não tem o poderio daquele início, mas é a principal moeda do sistema financeiro. E esses países falaram: calma, nós temos que ter um outro posicionamento. E a partir daí, os BRICS querem lançar uma moeda própria para rivalizar com o dólar. Gente, isso aqui está sendo pouco falado no Brasil, vocês sabiam? Muito pouco falado no Brasil. Se você assiste canais estrangeiros, sempre há uma informação a respeito dos BRICS, a respeito desse posicionamento dos BRICS frente aos Estados Unidos, a criação dessa moeda para rivalizar com o dólar. O mundo está atento a essa movimentação, porque você está falando de um grupo de países que tem uma grande população, isso reverbera num grande mercado consumidor, reverbera num grande contingente de trabalhadores, fora que esses países possuem grande extensão territorial, consequentemente tem uma produção, tem uma grande quantidade de minérios e de produção agrícola, como é o caso do Brasil. Você está falando de uma Rússia, petróleo e gás, você está falando de uma China de terras raras, você está falando de um Brasil de minério de ferro, você está falando de uma Índia de alta tecnologia, de produção de alta tecnologia, você está falando de uma África do Sul com grandes jazidas ainda de minérios e ouro, como destaque. Então, você está falando de um grupo de países economicamente muito forte, e juntando todos esses países, chega a quase 3 bilhões de pessoas. Tá. O Brasil também, ele começa a se posicionar de uma forma que esses países, ou tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia, se vê incomodados. O Brasil não se comporta mais como uma colônia, aceitando tudo que vem de cima. É o caso do Tratado do Mercosul com a União Europeia. A União Europeia colocou alguns embargos, colocou algumas punições ao Mercosul. O que o Brasil falou? Calma aí, não é assim. Um tratado tem que ser igualitário, todo mundo tem que sair ganhando e não sair perdendo, como é o caso do tratado proposto pela União Europeia. Então, a opinião pública europeia fala: o Brasil é inimigo do Ocidente. É uma fala muito parecida com como esse político estadunidense fala em plenária. Então, esse posicionamento dessa nova ordem mundial, dessa nova organização geopolítica e geoeconômica dos países, está incomodando essas grandes potências. Mas calma. O Brasil, ele pode perder algo, né, com outro posicionamento desses países? Sim. O Brasil, historicamente, é parceiro dos Estados Unidos, tem uma boa relação com a União Europeia. Não é interessante perder esse apoio. Mas o Brasil tem o quê? Costas quentes. Você vai ter uma China com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o principal parceiro econômico do Brasil. O Brasil exporta produtos, o Brasil exporta matéria-prima e produtos agrícolas para a China. A China, né, com um crescimento acima de todos os outros no mundo. A China, que tem uma população de classe média de quase 400 milhões de pessoas. Então isso aqui dá um suporte. Fora, nós temos aqui a Rússia, com grande produção de petróleo, né? Lembro você que o Brasil importava diesel dos Estados Unidos, era o principal, e não é mais.
Hoje, a Rússia é o principal país que exporta diesel para o Brasil. Então, o Brasil está diversificando as suas ações econômicas no mundo para não depender dos Estados Unidos, percebendo o que os Estados Unidos pode fazer com um país como a Rússia, como fez com a Venezuela, como fez com o Irã, com a Coreia do Norte, com qualquer outro. Os Estados Unidos têm na sua mão o sistema financeiro global. E esse posicionamento da nova moeda dos BRICS vai colocar, sal na feijoada. Vai desandar o angu dentro dessa análise geopolítica. E aí, o que você acha, desse posicionamento do Brasil frente aos Estados Unidos? Tá correto ou não? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, desce o dedão no like, apoia um canal de educação, geopolítica, atualidades, geografia, tamo junto, tá? Mas, Jean, que fala meio incoerente, né? O Brasil está se alinhando a ditaduras. O Brasil está se alinhando ao lado oposto à democracia no mundo. O Brasil precisa receber uma correção, uma sanção. Como alguns jornais europeus falam, o Brasil é o inimigo do Ocidente. Tá. Os Estados Unidos, por conta da guerra da Ucrânia e diminuição da produção de petróleo no mundo, voltou a flertar com a Venezuela, de Nicolás Maduro. A Chevron vai voltar para a Venezuela para extrair petróleo. Não era um inimigo? Nossa! O próprio Lula e o Macron estão se articulando para acabar com as sanções com a Venezuela. Então, os Estados Unidos têm uma retórica que o Brasil está contra a democracia, mas é atrelado hoje a uma ditadura por conta do petróleo. E olha, o melhor exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que é uma monarquia hereditária, um país que não cumpre nenhum dos direitos humanos, que manda matar e prender opositores. Os Estados Unidos têm a Arábia Saudita como principal parceiro do Oriente Médio, acima até de Israel. É o país que fornece petróleo e que mantém a estabilidade na região, que fica ali cutucando o Irã, que prensa o Irã contra a parede e não deixa o Irã se apoderar do Oriente Médio. Porque você tem a Arábia Saudita ali, nem tanto Israel, tá? Israel tem muitos seus interesses próprios. A Arábia Saudita é como se fosse um protetorado estadunidense no meio do Oriente Médio. Tá, e aí, o que você acha, né? Não é muito incoerente essa fala desse político estadunidense? Não é incoerente essa fala das grandes potências, Estados Unidos e Europa, frente a esse novo rearranjo da geopolítica global? E aí, desce o dedo no like, deixe seus comentários, canal de geopolítica, a geografia, atualidades. E você quer estudar comigo? Aí aulas completas, organizadas, mais de 1 hora, detalhadas, para entender esse mundo geopolítico. Aqui na descrição tem o link, só clicar no Geopolítica Flix, lá embaixo nos comentários também. E tamo junto, o mundo tá mudando. Valeu, pessoal, show!